galera, beleza? Vocês já ouviram falar aí na síndrome ou síncope vasovagal? Geralmente são aquelas pessoas que desmaiam, né? Que pode ser desencadeado por um estresse emocional forte, ou então aquela pessoa que vai coletar sangue, né? E tem medo de agulha, tem medo de tirar sangue e aí ela desmaia. Ou uma pessoa que tem que enfrentar uma apresentação, uma plateia e ela é tímida ou ela não está muito segura. E aí por algum motivo ali ela também, né, vai perdendo ali a consciência e desmaia. A gente sabe que isso é muito comum, né? Algum instinto do nosso corpo ou da nossa mente faz isso com a gente, faz isso pela gente. Porém, que instinto é esse, né? Qual o objetivo desse instinto? Segundo a própria biologia, esse instinto está associado a situações de se fingir de morto, né? A uma estratégia biológica de sobrevivência. Porém, será que numa situação real de luta ou fuga não seria mais certo ou mais inteligente fugir ou lutar ao invés de desmaiar, né? Ao invés de você perder a consciência? E aí então, já que parece uma resposta tão na contramão da noção de sobrevivência, que é você fazer alguma coisa para sobreviver, lutar ou fugir, por que que essa resposta continua sendo passada adiante no pool gênico, né? Ali no conjunto de genes? Então, por que que a evolução não elimina esses genes, então, né? Que são, entre aspas, aí, possivelmente fracos, em favor aí dos genes lutadores ou dos genes escapistas, né? Que se a gente for fazer uma avaliação imediata e lógica, parece melhor, né, para sobreviver. Então, para entender melhor tudo isso, a gente tem que dar uma olhadinha lá na natureza, né? Como é que esse reflexo, como é que essa estratégia ela é utilizada lá na natureza. E aí a primeira pergunta surge: os animais desmaiam também? E aí uma rápida pesquisa diz que sim, né? Uma rápida pesquisa nos livros de veterinária, nos livros de evolução, de biologia, dizem que sim. E aí alguns cães ou gatos, quando assustados, por exemplo, né? O Charles Darwin relatou isso lá nos livros dele, nos periódicos dele, também desmaiam. Alguns macacos, né? Alguns animais selvagens também, como macacos, corujas, canários, né? Pássaros, também têm essa estratégia. E aí então os episódios de desmaio sempre acontecem mais ou menos ali da mesma maneira, que seria precedido de algum tipo de episódio de luta ou fuga. Quando animais e humanos sentem algum tipo de ameaça possivelmente mortal. Mas isso é claro que, principalmente se tratando de humanos, uma interpretação subconsciente do cenário que ele está envolvido ali naquele momento. E aí nós temos os hormônios de estresse que inundam nossa corrente sanguínea, como a noradrenalina, as catecolaminas. E aí o nosso coração começa a bater mais rápido e mais forte. A nossa respiração também fica mais rápida e mais forte. E nesse momento temos uma explosão de energia que nos permitiria aí, por exemplo, escapar, né, fugir ou até lutar. E aí muitos animais e nós também temos esse truque adicional, que é quando fugir não é possível, ou quando também lutar não é possível, como se o indivíduo já tivesse basicamente capturado, ele tem essa chance, esse truque adicional aí que aumenta a chance dele de sobreviver, é mais uma carta na manga aí na sobrevivência, que é se fingir de morto. E aí então, ao invés de a gente falar que é uma estratégia de luta e fuga, a gente pode falar que é uma estratégia de luta, fuga ou desmaio, ou fingir de morto. Então o desmaio começa da mesma forma que os outros dois, né, que o processo de luta e fuga. Né, mas segue uma rota aí, no meio do processo ela segue uma rota diferente. Então ao invés do coração bater mais rápido, a pressão aumentar, a respiração aumentar para poder favorecer a luta e fuga,
Quando a gente vai para a rota do desmaio, o que a gente tem é uma resposta de redução de tudo isso, aonde a pressão arterial diminui, os batimentos cardíacos diminuem, o processo respiratório diminui. E em resposta protetora a tudo isso, né, o nosso cérebro desliga uma chave, né, ele dá uma desligada. Ou então temos aquela sensação de náusea ou tontura, né, que todo mundo já teve alguma vez. Da mesma forma, passando por uma situação difícil. Essa sensação, tanto do desmaio quanto da sensação de náusea, de tontura, é uma resposta vagal, né? Que é aquela parte do sistema nervoso autônomo responsável por digerir, descansar, né? Seria o nosso parasimpático. Então, por alguns segundos, o sistema nervoso autônomo simpático se retira e o sistema nervoso autônomo parasimpático assume, fazendo com que esse indivíduo diminua o seu metabolismo. Então, na medicina, isso, né, essa estratégia biológica de sobrevivência, seria de se fingir de morto, é conhecida como bradicardia induzida pelo medo e vagalmente mediada. Vagalmente, lógico, do nervo vago, que é do parasimpático, parasimpaticamente mediada, vamos dizer assim. Na veterinária, isso tudo também é conhecido, porém com um nome diferente, seria a bradicardia de alarme. Então, os dois termos descrevem basicamente ou exatamente a mesma coisa, se a gente for fazer uma avaliação aí dos sintomas. Uma única diferença é que animais desmaiam com muito menos frequência do que humanos, né? Então, qual é a vantagem para a sobrevivência desse desmaio? Na verdade, a gente tem algumas vantagens, não é só uma. A primeira é que essa condição ajuda o animal a se fingir de morto, né? E aí o predador ele perde o interesse pelo abate daquele animal, né? Já que está morto, ele não fica mais correndo atrás daquele animal. E aí um estudo mostra que raposas, principalmente raposas imaturas, podem ser enganadas por patos, né, que fazem o reflexo de morte falsa. E aí quando a raposa perde o interesse, quando ela vacila, né, ali, o pato tem a chance de fugir. Mas é claro que isso nem sempre acontece, nem sempre funciona. Em casos, por exemplo, de raposas experientes ou mais experientes, que já passaram por isso várias vezes, essas raposas elas arrancam a pata dos patos, desculpa aí a redundância aí. Então a raposa ela arranca as patinhas, né, desse pato para garantir que ele não vai fugir. E aí mesmo que ela não abata ali no momento, ela tem a segurança de que ali ele não vai para lugar nenhum, sem pata. E aí fazendo uma relação aí com essa história da raposa aí, eu posso contar uma história que em 1941, uma mulher chamada Nina Morek, de 21 anos, fugindo de um campo de concentração, né, perseguida aí por nazistas, ela no meio da perseguição ela desmaiou. E aí ela veio acordar algum tempo depois, cercada de pessoas que foram mortas aí por esses nazistas. Depois que ela recuperou a consciência, ela viu que estava todo mundo morto, menos ela. Ou seja, a estratégia biológica de sobrevivência, né, que o corpo dela usou, favoreceu que ela continuasse viva. Outro caso é que durante a Segunda Guerra Mundial, nós temos também muitos relatos de pessoas que se fingiram de morto ali na multidão, né, dos tiroteios lá, e também conseguiram ter sucesso aí na sobrevivência. Essa estratégia também é um fenômeno comum, né, visto em mulheres que evitam, por exemplo, com sucesso, uma agressão sexual, desmaiando, e aí o agressor, né, também em alguns casos perde o interesse ou se desespera de alguma forma e ela tem a capacidade de sobreviver, de fugir. Então quando lutar e fugir não é uma opção, fingir de morto pode ser uma chave aí da sobrevivência, como nesses casos que a gente falou aí. No mundo dos insetos, por exemplo, as fêmeas entram em tanatose, que é exatamente o processo de se fingir de morto, para fugir de cópulas indesejadas.
Então essa é a primeira, né? Essa é a primeira questão. Se fingir de morto faz com que o predador ou que o agressor perca de alguma forma ali ou momentaneamente o interesse pela caça, né? A segunda questão, também relacionada à sobrevivência e a essa estratégia de sobrevivência, é que ela ajuda o animal vulnerável a ficar o mais quieto possível. E aí cientistas canadenses, né, avaliaram aí, fizeram um estudo com cervos, colocando para eles ouvirem, fazendo uma experiência, colocando para eles ouvirem uivos de lobos que eles tinham gravado. E aí eles perceberam que o cervo bebê, né, um cervo filhote, respondeu a esses uivos aí com bradicardia de alarme, ou seja, desacelerando todo o seu metabolismo. E aí eles perceberam que isso era uma vantagem de sobrevivência dos filhotes. E aí eles fizeram uma relação disso também com como isso sendo uma vantagem de sobrevivência dos filhotes, por exemplo, quando as mães se ausentam por muito tempo e deixando eles sozinhos para quando a mãe precisa buscar alimento, né, buscar comida. Então isso favorece com que eles não sejam percebidos, eles ficando mais quietos possível. E aí fazendo mais um paralelo em relação a essa questão aí dos servos, na noite de 18 de janeiro de 1991, na Guerra do Golfo, mísseis lançados aí pelas tropas iraquianas explodiram comunidades israelenses. Os cidadãos eles foram alertados por sirenes, né, antiaéreas, uivantes, né, fazendo aí também uma relação com o uivo dos lobos aí. A população era instruída a colocar máscaras de gás, porque as bombas poderiam ser gasosas também, poderiam ser químicas, e buscar abrigo. E naquela noite, onde teve esse bombardeio, 3 mulheres estavam em trabalho de parto numa maternidade ali. E aí as enfermeiras notaram algo incomum nos monitores fetais, né? Nos aparelhos que estavam monitorando os bebês na barriga das mães lá. Então os batimentos cardíacos desses bebês aumentaram de repente e inesperadamente desapareceram, ou seja, diminuíram muito por uma fração de tempo de mais ou menos 2 minutos. Então isso mostra que mesmo antes do nascimento nós já estamos equipados com essa defesa antipredador e que a gente reage aí exatamente igual aqueles filhotes de cervos que eu falei anteriormente. E esse equipamento que a gente tem, que ajuda a gente a manter-se imóvel, né, com diminuição do metabolismo diante de um perigo específico, é uma estratégia muito eficaz para ajudar a gente a desaparecer. Então, enquanto aquela primeira estratégia que eu falei, né, enquanto aquele primeiro porquê da estratégia de sobrevivência era se fingir de morto ali para fugir do abate, né, nesse caso aqui ela também pode ser usada para a gente ficar invisível, para a gente desaparecer dos predadores. Principalmente porque se colocarmos a nossa atenção em alguns predadores específicos, como os tubarões, né, que a gente sabe, ou algumas pessoas sabem, que eles são equipados com detectores de batimentos cardíacos. Essa é uma das formas deles perceberem a presença de uma presa assustada, lógico. E aí nessas condições, um coração batendo forte demais pode ser fatal, pode ser a diferença aí entre a vida e a morte aí nesse caso aí do tubarão. Então a estratégia é se tornar acusticamente invisível. Então, diminuindo todos os parâmetros respiratórios, cardíacos, de movimentação. Então, como submarinos, né? Que a gente fazendo outro paralelo agora aí na tecnologia, como submarinos, quando tem um risco de serem descobertos, começam o comandante lá pede para a tripulação agir em modo silencioso, ou seja, desligar os motores, né? Desligar as luzes, desligar as máquinas e todos os barulhos que podem estar sendo feitos ali, para que o sonar de outros navios não percebam esse submarino. A Volvo, por exemplo, aquela marca de carro, já criou, já sugeriu carros com detectores de batimentos cardíacos
que poderiam avisar os condutores aí dos veículos a presença de um intruso no banco de trás do carro. E aí então a seleção natural, esse tipo de seleção natural, ela favoreceu peixes que tiveram a capacidade de, entre aspas, aí, desmaiar, ou seja, fizeram com que espécies continuassem existindo através dessa estratégia de sobrevivência aí. Então a bradicardia de alarme protegeu animais de todas as espécies, na verdade, e agora ela persiste em nós, né, no nosso sistema nervoso autônomo. Então, mesmo sabendo que a maioria de nós passará por toda a vida sem enfrentar uma única ameaça real de um predador animal, essa é uma estratégia biológica de sobrevivência que tem muito a nos ajudar. Então, por isso, essa estratégia aí, por a gente não viver questões reais tão frequentemente, geralmente quase nunca, né, de ameaça de predador real, por isso ela parece tão inadequada e muitas vezes é vista como um sinal de fraqueza, um sinal de covardia, né, de retirada, ou ela pode parecer inútil ou um ato de derrota, mas dado o poder que ela tem, dado o poder protetor que ela tem, talvez seja a hora da gente repensar aí essa versão nossa sobre o desmaio em si, não sobre a síndrome vasovagal, né, que é o conceito em si, mas em relação ao desmaio, em relação às pessoas que desmaiam, né, que tem essa característica. Então ela pode interromper, por exemplo, esse desmaio aí pode interromper um perseguidor, pode neutralizar um conflito, pode permitir a fuga. Então pode ser aí a diferença entre você viver ou morrer, ou até de você passar por alguma situação difícil ou não. Então essa é mais uma forma, minha gente, de ver a síndrome vasovagal, né? De ver o desmaio, né, associado à síndrome vasovagal de um ponto de vista diferente, biológico, com estudos associados, né, baseado aí nos conceitos da medicina germânica e da biologia evolutiva. E eu realmente espero que vocês tenham gostado aí. Gratidão.